Bem-vindo a mais uma leitura de tarô e hoje vai ser os pensamentos atuais dele ou dela em relação a você. Vamos saber o que ele tá pensando em relação a você. As cartas vão me dizer tudo, tá? Eu vou deixar na tela 3 opções de escolha. Escolha a opção que mais encaixar com você, que fizer sentido pra você. Pause o vídeo e demore o tempo que achar necessário. Já peço que você inscreva-se no meu canal para alcançar mais pessoas e divulgue esse vídeo para as pessoas que você acha e precisa assistir essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Oi, grupinho número 1. A gente vai ver agora então sobre os pensamentos atuais dele sobre você, dele ou dela sobre você, tá bom? Coloca sua energia aqui no baralho pra gente poder entender o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer. Se conecte. Esteja aberto às novas possibilidades. A primeira carta que sai é 7 de espadas. O ser de luz ou a ser de luz tá pensando muito em você, porque essa carta é uma carta feliz. Geralmente cartas amarelas com fundo amarelo, elas são cartas muito boas. Então aqui, ela me fala sobre esconder alguma coisa de você, que você não saiba, mas que seja para algo bom para você. Não é algo que vai te fazer sofrer, algo ruim, algo que vai te fazer ficar pensativo, mas ele não te conta uma coisa porque talvez ele queira fazer uma surpresa para você, né? É uma pessoa que tem bastante estratégia, ela tá bastante curiosa pra entender o que tá acontecendo. Vamos ver a segunda carta pra complementar essa leitura? 2 de espadas. É uma carta que fala, gente, sobre indecisão e bloqueio emocional. Pode perceber que essa pessoa, ela tem 2 espadas na mão. Então, ela tá ainda escolhendo o que seja a melhor opção para ela. Só que não é uma coisa boa por ela ter opções. Mas aqui ela tá cega. Ela não consegue ver uma saída. É como se as opções que tivessem, ela não consegue ver, ou ele não consegue ver algo bom, né? Então, seria bom a gente entender, né, que essa pessoa tá querendo buscar um equilíbrio. Só que ela passa por um desconforto. E por ela sempre, por ela esconder alguma coisa, em fazer o jogo mental, pode ser que tenha algo aqui escondido que você não saiba, mas que seja importante você saber, né? A próxima carta é o 5 de ouros. Essa pessoa, gente, ela tá passando por uma dificuldade e não quer que você saiba. As cartas me dizem aqui claramente o que tá acontecendo. Tem alguma coisa que aconteceu, alguém que foi embora, então pode ser que essa pessoa teve uma relação com alguém, seja um ficante sério, uma relação de ficantes sérios, de namoro, de casamento, e não deu certo. Essa pessoa se sente perdida, ela não consegue ver que existem outras pessoas. Ela consegue ver, mas ela não consegue sair daquela situação. Que é como se a vida não tivesse aberto para ela, como se a esperança, as coisas boas não tivessem nela, como se ela precisasse ainda passar por um processo, certo? E esse processo é um processo doloroso, porque aqui é uma carta no qual, a primeira que a gente tirou, que ele tá pegando as espadas na mão e saindo de mansinho. Tá vendo a situação. Então, ele sabe de você quem é, ele sabe muito bem o que você é, a importância de você pra ele. Na verdade, ao contrário, dele pra você, né? Porque você gosta muito dele ou dela. Mas ele aqui não busca conversar com você pra montar algo futuro, algo duradouro. Ele tá apenas passando por uma situação aqui muito ruim, no qual ele sofreu bastante.
em que tem uma dificuldade, tem uma carência, ele tá passando por um desafio mental e emocional enorme, gigantesco, e isso tá trazendo nele um bloqueio emocional. Ele não consegue ter uma rota de fuga pra sair da situação, então ele sempre fica se culpando, se colocando pra baixo. E esse jogo mental que ele tá fazendo, porque agora eu entendi claramente. Tudo isso que tá acontecendo com ele tá te fazendo pensar bastante nele ou nela. Só que é como se fosse um jogo, como se ele brincasse com você. Só que na verdade ele não consegue e não tem forças pra que isso como fala? Pra que isso se resolva, clareie, mude, porque ele não tem forças pra isso. Então aqui é você sabendo da situação dele ou dela, do que tá acontecendo, e entendendo que ele tá fazendo isso, ela tá fazendo isso, porque não tem escolha, não tem energia, não tá equilibrado, não tá estruturado, não passou os tempos de luto, ainda é uma dor que existe nele e atrapalha vocês dois, tá? Essa primeira leitura é sobre isso. Agora a gente vai pra leitura da segunda opção. Bem-vindo, segunda opção, ser de luz da segunda opção. Vamos então entender o que tá acontecendo, né? Os pensamentos atuais dele ou dela por você hoje, tá? E se as cartas me contarem o que tá acontecendo com ele ou ela, a gente vai compartilhar com vocês. A gente vai fofocar isso juntos. E eu já peço para que você se inscreva no meu canal e escreva abaixo aqui na descrição uma palavra. Eu penso nele. Ou eu penso nela. Tá bom? Vamos ver então o que as cartas querem me dizer. Já pulou uma cartinha aqui, já segurei ela. Vamos lá, porque eu vou tirar 3 cartas para vocês. Da opção de número 2. Já pulou outra carta. E vamos para mais uma carta. Vocês gostam de leitura assim, gente? Coloca aí na descrição para eu poder saber trazer mais leitura para vocês, tá bom? Vamos lá. Caiu uma carta aqui. Eu vou deixar essa carta aqui como a última para a gente poder ler e interpretar. A primeira carta saiu a carta da Lua. O que ele pensa sobre você? Ele tem emoções profundas, uma intuição gigantesca. Aqui é como se a espiritualidade olhasse para vocês dois e vissem vocês dois com um caminho no meio, mas não entrelaçados. Ele acredita que vocês não sejam ideais um para o outro, tá? Por conta desse caminho, porque vocês não conseguem se olhar um para o outro. É sempre vocês querendo olhar para lugares e caminhos diferentes, tá? Por mais que às vezes vocês queiram alguma coisa, é importante você olhar. É como eu tive uma leitura com uma outra pessoa. Vocês precisam ser 50-50. Tanto no material quanto no amor. Você não pode abandonar os 50% do material e nem o do amor. Vocês têm que estar equilibrados. E aqui é como se vocês estivessem equilibrados ambos para outras partes da vida. E não se olhando entre si. Tá? A outra carta que saiu pra mim é a carta do 7 de copas. Que a gente fala que é uma pessoa que ele tá pensando bastante em você. Por mais que vocês estejam em caminhos, né? Ou passem um caminho no meio que possa ser que entrelacem vocês, mas que mesmo assim dividem vocês, de certa forma. Aqui é ele pensando bastante sobre tudo o que tá acontecendo, né? Pra entender o que tá acontecendo, pensando sobre várias oportunidades, várias situações, ele ou ela, e querendo estar próximos a vocês. A outra carta que me sai é o Rei de Copas. Aqui, ele pensando, gente, essa leitura tá muito conectada.
Aqui ele tá vendo que vocês estão frios, vendo que você está fria ou frio. Ele ou ela vendo que você está frio ou frio. Que tem ali uma passividade, aquela coisa da comunicação passivo-agressivo, de vocês não conseguindo, de você não conseguindo se colocar numa pessoa mais empática, carinhosa, carismática, vulnerável. E ele sabendo disso tudo que tá acontecendo e se questionando por que dessa frieza, né? Por que isso está acontecendo? Só que ele também está assim. Ele também está nessa mesma posição. Só que ele não quer admitir. Ele quer achar que você é o problema, ou há problema, sabe? Ele não quer entender que, de certa forma, tem uma situação em que ele ou ela é o errado. Que deveria ceder para que as coisas acontecessem. E não tá acontecendo isso. Entendeu? E deveria acontecer. Então isso atrapalha bastante um convívio, uma relação estável, harmoniosa. Tá? E a última carta que saiu 8 de ouros invertido, gente. Obsessão, tédio, negligência com detalhes. Ele tá achando que você, no caso aqui dele, não, você. Que na verdade, pra mim, diz muito mais sobre vocês dois a leitura, tá? Não só a parte dele quanto a parte de você. Aqui pra mim fala sobre tendo uma obsessão um pelo outro, sem formalizar um namoro, uma relação, uma ficada sério, algo nada além do que isso. Duas pessoas que estão ali. E aí pensam que precisa ser feito de uma forma pesada, que estão cobrando um ao outro sem ter essa responsabilidade da cobrança. E aí vocês estão deixando situações e coisas passarem que não são legais. Então, um abraço, um pequeno presente, uma pequena rosa, uma pergunta de como foi seu dia. Isso tudo tá acontecendo e vocês estão perdendo a opção de se conhecerem mais, de se conectarem. Mas isso porque vocês estão frios. Vocês não estão sabendo lidar de certa forma um com o outro. Isso vai acabar destruindo e acabando com as possibilidades futuras do relacionamento de vocês. Então acreditem em vocês, confiem em vocês e se respeitem, sabe? Tá na hora de mudar esse cenário. Tá na hora de serem, se vocês querem pessoas boas, legais, divertidas, sejam vocês as pessoas boas, legais, divertidas. A mudança começa quando você se move. Não espera o outro. O outro é o outro. Se ele não mudar, se não fizer sentido com você, tá tudo bem. Isso é uma coisa dele ou dela. Você não precisa disso. Mas também faça por onde. Vibre essa energia boa, a energia que você quer. Uma pessoa assim, vibre você essa energia. Gostar da leitura? Opção de número 2. Leitura bem extensa, bem carregada de coisas, de bastante informação. E agora a gente vai pro grupinho de número 3. Fala, grupinho de número 3. Vamos agora ler as cartas pra você? Vamos saber então os pensamentos atuais dele ou dela em relação a você? Vamos? Lembrando que se você não ressoar com a primeira opção, assista a segunda ou a terceira opção. E se você sentir a sua intuição for forte, você também pode escolher 2 opções ou as 3 opções para poder estar assistindo e vendo se faz sentido para você, tá? Caiu 2 cartas. Vou pegar mais uma carta só. Bom, acho que viraram 3 cartas. Não vou aceitar porque foram 3 cartas. Vou aceitar porque foram 3 cartas. Talvez essa leitura seja um pouco mais extensa, mas é porque a espiritualidade está mandando eu contar para vocês sobre essa leitura. Vamos lá. A primeira carta é a carta 2 de copas invertida. Aqui a gente fala sobre... Gente, que leitura forte. Desde o começo, é uma leitura fortíssima.
um desequilíbrio afetivo, uma separação e conflito emocional. Aqui vocês estão separados. Vocês tiveram uma briga fortíssima por algo que pra vocês eram simples, mas no final das contas se tornou um problema gigantesco que não precisava ter se tornado essa situação. Ela não precisaria existir, gente. Não precisaria existir. A segunda opção é a temperança. Então, ele tá pensando que dá pra conversar, dá pra vocês mediarem a situação e partirem pra um outro ponto melhor do que esse, pra vocês não ficarem na situação chata que está agora, tá? E aqui é bastante vocês trazendo harmonia. Então, teve uma situação que vocês passaram, e aí essa situação, depois, ele tá pensando que vocês podem ainda conversar e se ajeitar, tá? Depois nós temos a carta Cavaleiro de Copas, que aqui é uma coisa rápida, né? Então, você vai receber um convite, uma mensagem pra conversar, né? Ele ou ela vai te chamar pra conversar com você e você vai poder se reatar e conversar. Pode ser um convite pra sair num bar, um restaurante, uma praça, mas aceite esse convite, porque esse convite… O bom dessa leitura é porque tem um começo, meio, pelo que eu tô entendendo. Teve uma situação ruim, essa pessoa ainda pensa em você de uma forma positiva e vai te chamar para um convite, uma coisa legal entre vocês, para reviver essa paixão, esse amor gostoso. Então é uma possibilidade ótima para vocês voltarem a ter essa conexão gostosa, porque aqui mostra que vocês tinham uma conexão muito gostosa, que vocês eram muito parceiros um do outro. E essa briga não define a história de vocês, não define um fim, não é um fim, sabe? É só o momento que vocês passaram. E agora ele ou ela procura você para se ajeitar, para fazer as pazes. Isso é lindo. E um novo começo, As de Copas. Gente, que leitura linda, que leitura linda. Essa pessoa querendo ter um novo começo emocional com você, se doando, se esforçando muito para que isso acontecesse. E essa pessoa entende que entre vocês dois há muito amor, há muita alegria, há muita fertilidade e que faz sentido vocês estarem juntos. Não foi o fim do mundo essa briga. Essa briga não foi o fim do mundo, tá? E aqui a gente tem um novo começo lindo. E a última carta que saiu, que pulou, foi 5 de paus. Então aqui, gente, é vocês superando o desafio. Gente, que leitura incrível! Que leitura incrível! Incrível! Então aqui é vocês… esse conflito todos, que aqui mostra pra mim que tinha várias outras pessoas envolvidas, que possivelmente foi… Pode ter sido uma traição, pode ter sido uma conversa, tanto uma traição, né, de física, quanto uma traição ali no celular, mensagens, ou alguém entrou no meio para atrapalhar o relacionamento de vocês também, mas é aqui vocês superando toda a situação. Vendo que tenha esse acontecimento, que foi algo bem marcante, é vocês entendendo o quê? Não faz sentido comigo. Não precisa fazer sentido para mim, nem pra ela, pra ele. Essa pessoa pensando muito em você. Como eu vou fazer pra conversar com ela ou ele, pra gente reatar o nosso amor? E a gente continuar com esse romantismo, essa paixão muito boa. Eu vou fazer um convite pra ele ou ela. Eu vou chamar ela pra conversar ou ele pra conversar. Mandar uma mensagem, mandar uma carta. Eu vou chegar aí oferecendo algo bom. Essa taça aqui de ouros é oferecendo algo bom, né? Algo gostoso para você compartilhar, como se vocês falassem para outra pessoa: toma aqui um pouco da minha água, bebe um pouco aí para você matar sua sede, compartilhando essas coisas, né? Para quê? Para que tenha um novo recomeço, para que vocês possam recomeçar. Ainda sai uma outra taça. Olha aqui. É uma taça, uma coisa da felicidade, junto com essa taça. Então aqui é ele ou ela indo até você, e você depois recebendo das mãos dele ou dela
essa coisa gostosa, tá? Essa energia boa. A carta com fundo azul traz essa questão muito tranquilidade do signo do ar, né? Das coisas irem passando, irem clareando, acontecendo, pensando bastante. Ar é um signo que pensa muito. Que pensa muito. E aqui, junto com essa carta do As de Copas, é uma carta que fala sobre a ação, o recebimento, de você recebendo essa coisa. E aqui é esse conflito sendo deixado de lado. Vocês superando esse conflito. Gente, essa leitura aqui é incrível. E você gostou, tá gostando? Coloca aí embaixo que eu quero saber na descrição. E a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até mais.